Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Eu espero que vocês estejam Bom dia, bem, gente do paz, alegria, futuro. para começar esse dia. Bom dia, Júlia. Temos que agradecer todos os dias, né, por estarmos bem. Isso é muito importante. Tem seu livro 3? Né? Abrir os olhos e falar, ai, obrigada, porque eu abri os olhos. Então, vamos lá? Vamos começar? Enzo, sempre, você também, sempre está com a câmera aberta. Eu gosto porque eu sempre estou acompanhada, né? Vocês sempre estão aqui comigo. O Juliano também, a Ana Lídia, a Ana Beatriz. Eu tenho uma sala aqui bem participativa. A Isa, né? E eu gosto muito quando vocês liberam a câmera, porque eu me sinto dando aula com pessoas me observando, né? Isso é muito bom, tá bom? Então vamos lá, gente. Qual livro? É? Qual livro? Que é o 2 Então, ou o nós 3? vamos continuar, a Pro já vai espelhar, nós vamos continuar os biomas, né, gente? Nós estávamos lá nos biomas, só relembrando para vocês se localizarem. Nós falamos da tundra, que é um bioma muito... Oi? Você pode mudar meu nome? Tá errado aqui. Perdão por atrapalhar. Qual é? Qual livro? O nome tá como Gabriel Zanzai Ascension. Meu nome de verdade é Bruno. Essa é a conta do meu irmão. Se Então, pudesse aí tem que mudar pedir meu para a Fran. nome, Essa mudança aí já ela muda, tá bom? É o Bruno. Eu vi o Zanzeri, eu conheço, mas não lembrei o Gabriel, mas tudo bem. Tá bom? Então a franja já muda, tá bom? Põe no chat, você não consegue mandar no chat? Deixe-me ver se eu consigo aqui mandar para a Fran. eu já mudei, professora. Tá bom. Então vamos começar. Pessoal, olha lá. Então, nós já falamos da tundra, nós falamos da tundra que é o bioma mais frio, porque ele está localizado no Círculo Polar Ártico, já falamos dela. Já falamos da taiga, que está lá ó, no sul da tundra, né? É aquela floresta de coníferas, nós já falamos. Falamos da floresta temperada, que nós falamos daquela característica das folhas pardas, das estações bem marcadas. Falamos da floresta tropical, que é grande biodiversidade, abundância de chuvas, né? Então, todo dia, geralmente, na maioria do tempo, na maioria do ano, todos os dias chove. Não posso falar todos, porque eles falam 90 e poucos %, né? Mas assim, e paramos no campo. Então, olha lá, pessoal, quais as características do campo? O campo, as plantas, a vegetação do campo são gramíneas ou herbáceas. Quando eu falar para vocês herbáceas, gente, eu quero dizer plantas de pequeno porte. Então, é característica do campo, plantas de pequeno porte, geralmente plantas rasteiras. Aqui, geralmente, na parte do dia é mais quente, mas esfria muito à noite. Mas, assim, temperatura amena, tá? Não é uma temperatura quente, é assim, temperatura amena e à noite é muito frio. Não tem muita água, não fala que não tem muitos corpos d'água aqui, né? Eu ia falar para vocês que não tem, assim, muitos lagos, não tem muitos rios, geralmente tem pouca parte com água. E também, o que tem lá? Tudo da família dos bois. Olha lá, os antílopes, os bisões, As vacas. Vaca não tem muito, é mais estes que têm o tecido adiposo mais grosso, mais denso, para aguentar Um chifre. Isso, com temperatura. Então, são lá os bisões, os bois e os antílopes. Vocês acreditam que são mais esses que o colega falou mesmo, que tem chifre, que tem a pele mais densa, por causa do tecido adiposo, ok? Agora, nós estamos indo para a savana. Dê uma olhada na savana. Pessoal, quando vocês olham a foto assim, já dá para perceber o seguinte: plantas de médio porte. Por quê? Classifique e relacione na sua cabeça assim. Quando a temperatura é agradável, as plantas clímax, as plantas que conseguem sobreviver a temperaturas agradáveis, são as plantas de grande porte. Então, olha a nossa floresta tropical. Plantas de grande porte, lógico que tem gramíneas também, mas geralmente são plantas de grande porte. Quando nós percebemos assim, ó, arbustos de pequeno porte, gramíneas, é porque a temperatura, ela varia muito. Então, geralmente, a vegetação que resiste a esse bioma são vegetações mais fortes, vamos dizer, mais resistentes, como nós chamamos de plantas pioneiras,
plantas que resistem a essa temperatura. Só que a savana, o clima dela varia muito. Por quê? Porque nós temos a savana na África, na Ásia, na Europa, na Austrália, nas Américas. Então, depende da localização da savana, é o tipo de temperatura e o clima desse lugar, certo? Bom, na savana está o nosso predador rei, né? Estão o leão, onde tem leão tem hiena, tem os guepardos, certo? Tigres. Tem crocodilo. Em resumo, a savana é onde se passa Rei Leão. Isso mesmo. Quando fala de savana, a gente já pensa no leão, Nossa. né? Porque os No leões... caso, eu penso só em animais, muitos animais. E aí já tem, olha gente, já saiu, pensa que até agora, nestes biomas, nós só tivemos antílopes, roedores, como fala, fugiu o nome, bisões, animais mais resistentes. Na savana, como já tem em alguns locais outros climas, nós já temos leões, que têm a temperatura como a nossa, nós já temos as hienas que andam atrás dos leões, vocês já viram no filme O Rei Leão, que a hiena perturba o leão, né? E nós temos também os crocodilos, guepardos, que são os maiores predadores que estão presentes na savana, certo, gente? Então, o que é importante saber da savana? Olha lá, arbustos de pequeno porte, né? Lembrando que quando você observa assim, ó, a savana, você já percebe que não tem aquelas árvores, né? E que a temperatura varia de acordo com a localização. Não tem uma temperatura marcada mesmo. Ó, tem hora que eu não consigo selecionar só o que eu quero. É difícil. Mas lógico que nós encontramos outros animais, né? Se a gente encontra leão, guepardo, a gente também encontra antílope, encontra bisões, encontra zebras, encontra outros animais também, que são as presas dos leões, né, gente? O leão gosta muito de veado, de zebra. Eu queria perguntar uma coisa sobre a Fala, Juliana. savana. Tem girafa lá? Porque nas outras não tinha. Eu não entendi. Fala de novo. Tem girafa? Então, a girafa, ela já é um animal, depende da localização da savana. A girafa já é um animal que ela gosta dos brotos verdes das plantas. Ela come os brotos. Então, assim, plantações baixas geralmente não tem girafa. Porque ela come os brotos, pode ver que o pescoço... Elas são altas, né? Então... ela não consegue curvar, ela quebra o pescoço. Então, a girafa, geralmente, ela está em locais que tem plantas de grande porte, certo? Nesse tipo de floresta. Vamos para o deserto. Gente, o deserto, eu gosto muito de destacar isso, vou falar na Caatinga de novo. O deserto, pessoal, muitas pessoas que não entendem sobre biomas falam assim, o deserto é um bioma pobre. Porque a gente olha assim e fala, não tem nada no deserto. Ele não é um bioma pobre, é a característica do deserto. O deserto, a fauna e a flora do deserto está adaptada ao bioma dele. Então, por exemplo, que tipo de vegetação nós temos no deserto? São vegetações que abrigam água, que são chamadas de xeromórficas. Por quê? Porque elas precisam resistir, que no deserto não tem umidade. Olha lá, gente, ó. O deserto é caracterizado por regiões de pouca umidade, chove muito pouco. Então, quando chove, estas plantas, elas têm que armazenar água, para que elas consigam sobreviver ali. E vocês já devem ter ouvido falar que o deserto, durante o dia, é bem quente, e à noite é muito frio, né? Então, muitos animais que vivem no deserto, o hábito dele é noturno. O que eles fazem? Eles se escondem durante o dia, onde é muito quente, eles não podem perder calor, eles não podem perder água, suar, caçando, porque senão eles morrem. Então, estes animais, geralmente eles ficam escondidinhos durante o dia, para não perder água, para não transpirar, e à noite eles saem para caçar. Né? Tem vários animaizinhos, vou ver se mostra aqui, mas, por exemplo, tem qual é o nome daquele bichinho? Uma raposinha, é uma raposa do deserto. Ela tem, assim... eu sei. Ela tem um tecido adiposo denso, para ela não perder água. Ela tem as orelhinhas, as estruturas bem pequenininhas também, para ela não perder água. Ela transpira somente à noite, quando ela sai para caça. E ela urina pouco.
Ela tem um sistema excretor, isso não é ruim? Não, é da adaptação destes animais. Eles urinam pouco para perder pouca água. Nem preciso dizer do camelo, né, gente? O camelo, ele tem naquelas corcovas, eles têm naquelas corcovas tecido adiposo para resistir à temperatura e ele bebe muita água, ele resiste. Quando ele consome água, ele consegue armazenar água. E essa água que ele armazena é para ele conseguir sobreviver. Ah, tá, Ana Lídia falou que é feneco. Pode ser outra, porque eles chamam de raposinha, né? Pode ser o nome científico dela. Nunca ouvi falar isso, Ô, não. professora, Então, assim, peraí, só um minutinho. Deixa a Pro concluir, depois eu olho quem tá com a mãozinha levantada. Um minuto. Então, olha lá, ó, os desertos são quentes, podendo ficar muito frio à noite, né? Então, essa é uma característica importante do deserto. E a vegetação armazena água e os animais também possuem essas adaptações. Quais são os desertos? Nós temos desertos espalhados pelo mundo. Olha lá, os mais famosos são os africanos e os australianos. Mas nós temos na América do Sul o deserto do Atacama, né? Nós temos o deserto do Atacama, famosão também. E na Antártica está o maior deserto do mundo. Isso é uma curiosidade, a Pro não fica perguntando localização geográfica, isso é mais geografia, tá bom? O que é importante para mim? Que tipos de animais, características que vivem no deserto, como são as plantas que vivem no deserto, que são aquelas que armazenam água, como é a temperatura do deserto, muito quente durante o dia, à noite é frio, certo? Tudo bem, pessoal? Mas aqui é uma curiosidade, ó. Existe o deserto da Antártica, que ele é coberto de gelo e é considerado o maior deserto do mundo. Depois nós vamos falar dos nossos biomas brasileiros. Agora, ó, já vamos começar, só um minutinho, vou ver quem quer falar, e nós vamos falar do deserto brasileiro, dos biomas brasileiros. Fala, Juliano. você disse antes que as pessoas falam que o deserto é pobre porque não tem nada, só que a maioria dos ossos de dinossauros foram encontrados lá. Quando a Pro fala de bioma, eu não estou falando dessa parte de fósseis, Juliano, mas eu entendo. Você quer dizer o seguinte, existiam animais, né? Mas nessa época também não era demarcado os biomas, Juliano. Então, por exemplo, ainda encontrou no deserto, que hoje ele é deserto, mas assim, era mais ecossistema, sem demarcações. Demorou ainda para acontecer essas demarcações. Mas eles resistiam, eu entendo, eles resistiam a essa variação de temperatura, isso mesmo. Tá bom? Tudo bem? Vamos continuar? Mais alguém? Pode baixar a mão, Juliano, por favor? Vou baixar. Então, olha lá, gente, agora nós vamos para os nossos biomas brasileiros, né? Os biomas... Ô, Pro, mas não é deserto, né? Mas assim, a gente tem algumas características nossas, né? Então, por exemplo, o Pantanal. O Pantanal, primeira característica quando você pensa no Pantanal. O Pantanal, ele está ali entre o Cerrado e entre a Amazônia. Por quê? Porque ele tem biodiversidade, ele tem vegetação de grande porte, mas ele tem aquelas vegetações também que lembram o cerrado, baixa, árvores retorcidas, característica do cerrado. Uma característica importante do Pantanal, pessoal, é que assim, ele tem período de cheias e um período de secas. Porém, mas esses animais não morrem quando seca? Então, sim. Mas, assim, é característica do bioma. Então, o que acontece? Quando acontece essa época de alagamento, ele alaga toda essa planície. Alaga toda essa planície, certo? Quando acontece as secas, ficam como se fossem poças, são lagos, né? E seca regiões alagadas. E onde seca, os animais morrem. Só que isso é importante para as aves se alimentarem. Então, quando estes animais, os peixes, nesse período de secas, eles ficam ali expostos e morrem, as aves se alimentam dele, outros animais se alimentam dele. Então, isso é importante. É uma característica do Pantanal ocorrer esse A período. vida, né? Isso faz parte, né? É duro a gente pensar que o predatismo faz parte, mas ele faz. É importante entender que ele faz. Eu tinha pego uma imagem aqui, ó. Outra coisa, nós não podemos pensar no Pantanal como um bioma com baixa biodiversidade. Não, no Pantanal tem muitos animais, todos os tipos de plantas. O nosso Pantanal, gente, ele tem, eu abro assim, mas demora 3 dias para abrir a imagem, só um minutinho. Ele tem grande biodiversidade. Olha aqui o que eu quero que vocês percebam, ó. Ó a época de alagamento.
alaga tudo. Por isso que as moradias geralmente são palafitas. O que é palafita? Olha lá, ó. Elas são altas, porque na época de alagamento a casa encheria de água. Então eles têm como se fossem uns tocos ou umas estruturas para as moradias serem altas, que são chamadas de palafitas, certo? E ó, a época de seca. Aí a época de seca tem vegetação e tem tudo. O mais interessante no Pantanal, só para vocês perceberem que faz parte desse bioma, o mais interessante é que na época de seca a vegetação brota. Brota, dá tempo de colheita, né? Aí depois essa Na vegetação... época da Hã? Aí depois ela fica submersa. Eu não estou escutando você, viu, Heloísa? Aí depois ela fica submersa de novo, e aí começa o processo dos animais aquáticos. Então, essa característica é do Pantanal. E observa nessa imagem da seca, só um minutinho, Lô, depois a Pro deixa você falar. Ó, tem plantas de grande porte, e aqui parece que não tem biodiversidade, mas tem, viu, gente? Tem muita biodiversidade, tanto que ele está relacionado à floresta amazônica e o cerrado, certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Heloísa, quer falar? Fala. Por que elas crescem na seca e não... Por que na seca? Que na seca não era para ela ficar amarelada, que ia estar sem água e tal? Então, como o bioma tem dois períodos marcantes, que é a seca e as cheias, no período de secas, as plantas que não crescem na água, elas se desenvolvem nesse período. Agora, lógico que tem as plantas que se desenvolvem na água. Por exemplo, o arroz, ele tem que ser em superfície inundável. Então, existem plantas, vegetações que se desenvolvem na água, como existem plantas que se desenvolvem na seca, ok? Olha o Pampa. O Pampa é o nosso campo, gente, tá? É o nosso campo brasileiro. Quando a Pro fala... Pampas, eu posso falar um negócio do Pantanal? Só quando a Pro acabar, e você levanta a mãozinha, eu deixo, tá bom? Senão toda hora eu sou interrompida, a Pro perde o eixo. Já já você fala. Pessoal, o Pampa, quando a Pro fala assim, é o nosso campo brasileiro, é que ele possui as características lá do campo. Quais são as características? Gramíneas, temperatura amena, à noite frio, gado, tá? Os bisões. Onde estão os pampas? Na região sul, né? Aonde tem lá a quantidade de gados, tem antílope. Então, ó lá, gente, aqui tá falando, ó, no estado do Rio Grande do Sul, certo? E estende para os países vizinhos, como Argentina e Uruguai. Então, essa região, ela é assim, não é uma região que tem grande biodiversidade. Geralmente são as gramíneas, herbáceas, como nós já vimos, as características do campo presente em todo o mundo, certo? Tudo bem? Pode falar, quem ia falar aí do campo é o... Não tem a mãozinha levantada, quem é? Quem que quer falar do Pampa? A Isa Rocha, ela tinha dito, não é? Ô, Isa, é você? Era do Pantanal, na verdade. Pode falar, então fala. Com esses lagos que você falou, que no período da seca eles ficam, feitos por causa da depressão, né? Na verdade, lembra que a Pro falou que não vai focar muito nessa parte geográfica, mas no Pantanal é a maior planície inundável. Mas ela tem regiões onde ela acumula água, mas a predominância no Pantanal é a planície, tá bom? Tá bom, obrigada. Agora, a nossa caatinga é a nossa savana brasileira, pessoal. Pro, tem leão? Não, né? Não, nós não temos leões aqui, mas tem no zoológico, infelizmente. Agora, olha lá, gente, a caatinga é o nosso bioma brasileiro. Olha o que acontece aqui, ó. Plantas de médio porte, plantas xeromórfitas, que são as plantas que acumulam água, lugares quentes durante o dia, à noite frio, animaizinhos que acumulam água. Aqui nós temos aqueles... Ai, gente, fugiu o nome, eu vou lembrar de um animal próprio da caatinga aqui, que ele acumula água também. A Pro vai lembrar, não é camelo. E outra coisa que eu queria comentar, tem um besouro na caatinga, que ele faz o seguinte, ele precisa da água. Quando chove,
ele consegue... Chove nada, mentira. Quando a noite é muito frio, ficam gotículas de água nas folhas. Ele consegue jogar essa gotinha no abdômen dele, até essa gotícula escorrer na cavidade bucal e ele tomar essa gotinha. Ele consegue sobreviver com as gotinhas de água que se formam nesses períodos de noite para dia, que formam aquelas gotinhas nas folhas das árvores. Então, olha a adaptação do ser vivo para conseguir viver. Então, a caatinga nossa é a savana, onde tem esses animais e essas plantas adaptadas. Onde estão, Pro? Aqui embaixo, ó, pessoal. Norte de Minas, estado da Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, né, Maranhão, Pernambuco, tem vários lugares que tem essa região da caatinga. Pro, você vai querer saber regiões? Na verdade, é importante vocês conhecerem, mas eu quero mais fauna, flora, como é a característica do bioma, mais importante para mim. Tá bom, gente? Tudo bem? Alguma dúvida de caatinga? É um bioma pobre a caatinga? Não, é a característica do bioma. Ele tem muita vegetação, só que são vegetações xeromórficas, tá? Que geralmente acumulam água, ok? Pessoal, olha a nossa floresta tropical, a Amazônia, né? O que nós temos para falar da Amazônia? Ela mantém o ciclo hidrológico mais perfeito, né? Evaporação e chuva todos os dias. A Amazônia, ela amanhece 5 horas da manhã, começa a escurecer 5 horas da tarde. Uma coisa importante, muitos insetos. Tem muitos, é uma família, assim, dentro da característica de insetos invertebrados, onde mais tem é na floresta tropical. Então, tem muitos insetos, tem todos os tipos de animais, aves, répteis, anfíbios, mamíferos, todos os tipos de aves, principalmente porque a nossa temperatura na Amazônia é uma temperatura totalmente adaptável, né? Então, assim, sempre quente. E a vegetação, ela é chamada de sempre verde, porque nós temos uma vegetação na floresta tropical bem diferente da temperada. Todos os tipos de vegetações de grande e pequeno porte, mas sempre com essa coloração viva, sabe, gente? Essa vegetação colorida. Pro, não tem pardo? Difícil. Essa é uma característica das florestas temperadas. Existem algas pardas, algas vermelhas, algas pardas, que eles chamam de algas douradas, né? Então, existem todos os tipos de algas presentes na Amazônia. Certo, gente? Quem já foi aí para pescar em Mato Grosso, nessa região aí de Bonito, já pegou aí, já conheceu o trecho da Amazônia, né? E assim, muito bicho. Vocês sabem que meu irmão, ele vai agora no final do ano, se tudo melhorar, tudo der certo, ele vai para o Pantanal. Aí ele estava me chamando para ir lá para o Sesc do Pantanal. Aí, é tentador, mas assim, ao mesmo tempo, eu sou bióloga, mas não gosto de inseto, gente. Me irrita inseto. E assim, pense num lugar que tem inseto, é Pantanal e Amazônia. Muito. E são insetos bem criados, aqueles besouros enormes, aqueles, sabe? Tudo muito grande, né? Então, mas assim... Aquelas aranhas que você vê em casa sem farta na hora. Aranha não tem Na tanto Austrália. assim, Eu sabia presente. que eu tenho fobia de inseto. Então, Pro, sem aranha não vou. assim, sabe, são mais insetos, os aracnídeos nem tanto, eles têm, lógico, né? Mas eu estou falando mais assim, de você estar andando e ter muito gafanhoto, muito grilo, muito desses animais, assim, muitos besouros, coleópteros, que são os besouros, tem de todos os tipos, aqueles que têm, parecem um chifre, aqueles grandões, de todos os tipos estão presentes nessas florestas. Eu nunca poderia ir para Pantanal e nem para Amazônia, porque o bichinho o inseto que qualquer um me dá medo. Um dia eu tinha voltado do futebol e meu pai falou que tinha um bicho nas minhas costas. E eu fiquei em desespero. E aí eu falei, mano, meu pai foi falar isso. Só que eu descobri depois que era um inseto e era um besouro. Eu chorei, professora. Eu chorei. Mas você sabe que o besouro, ele não faz nada. Agora, assim, ó, eu vou ser bem sincera, gente. Eu gosto muito dessa área de estudar animais. Vocês vão ver no 7º ano, a Pro ama estudar animais. Só que, assim, um animal que não dá para mim, gente, não dá, é a barata. Não dá, ela não deveria existir no mesmo ecossistema, no mesmo planeta que eu vivo. Não, nós não combinamos. Eu tenho pavor de barata. Pro, mas você é bióloga, gente, mas eu sou ser humano. Pro, você parece meu pai. Esse ser humano, o
Eu sou ser humano. E assim, de todos os insetinhos que eu abri na faculdade, porque a Pro abriu todos os insetos para conhecer o celoma, para poder dar essa aula para vocês. No dia da aula da barata, eu falei assim, eu vou participar. Eu tenho que ser profissional, vou participar. Quando eu entrei na sala do laboratório, que tinha aquelas baratas de praia, tudo espalhadas na bancada, eu simplesmente falei para o professor, me desculpe, mas eu não consigo. E fui embora. Eu não consegui. E assim, a barata de praia, ela é enorme, ela é um crustáceo, ela é enorme. E assim, a única coisa que atrapalha, que tira o romantismo da praia. Porque você quer andar na praia, molhando os pés na areia, lá no mar, e aí as baratas de praia saem toda noite, para andar ali entre a região do mar e a região da areia. Então não combina comigo. Um dia desses, eu tava aqui no meu quarto, aí olha, eu só vi um bagulho meio assim, eu dei um berro, caiu tudo no chão, e quando eu vi, era o quê? Um besouro. Ah, o besouro ainda tudo bem, né, Elô? O besouro tudo bem. Agora, o pior é a Também barata. que você parece meu pai? Você parece meu pai, Pro. Meu pai tem pavor de barata. Tem pavor. Não gosto de barata, não gosto de nada que É complicado, gente. Olha, eu vou só contar uma coisa particular para vocês antes de continuar. Quando eu namorava meu marido, que a gente estava para ficar noivo, eu falei assim para ele, você promete matar todas as baratas que aparecerem no meu caminho? Olha que coisa romântica, né? Uma promessa de amor. Você promete me defender de todas as baratas até o fim da minha vida? Aí ele falou, prometo. E até hoje, ele mata. Então, olha, é uma promessa de amor para mim. Não precisa ser fiel na alegria, na doença, na saúde. Não, é prometer matar todas as baratas ao longo da minha vida. Isso é importante. Essa conversa existiu, é verdade, a Pro não tá mentindo. Aí ele falou, não, eu prometo. Porque eu tenho pavor. Imagina eu casada com uma pessoa que eu falo assim, mata a barata. Ele fala, não, mata você. Acabou a minha vida. Então ele teve que prometer. Professora. Deixa eu só responder um negócio aqui, ó. Responder uma pergunta no chat, porque tá subindo. Pro Amazônia é uma floresta rica, né? Sim, muito rica em biodiversidade, certo? Em biodiversidade tem todo tipo de vegetação, todo tipo de fauna e flora. É a floresta que possui mais biodiversidade. Pro, mas e a Mata Atlântica? Também, ela é um trecho da floresta amazônica, né? Ela é um trecho, ela é floresta tropical. E o Pantanal é essa transição entre o cerrado e a floresta tropical. Tá bom? Vamos lá? Tudo bem, gente? Demos essa paradinha só para bater esse papinho. Fala, Ana Lídia. Ana Lídia? Eu viajei pro Nordeste e o meu pai eu achei um besourinho. Aí o meu pai me falou que se ele fizesse alguma coisa, não sei se ele caísse, viesse na minha mão, ele ia deixar minha mão fedida. Existe isso? Não é isso, Lívia. Sabe o que é? Pensa que do jeito que você tem medo deles, ele tem medo de você. Então, quando qualquer animal ele se sentir coagido, ele urina. Os artrópodes, que são os insetos, eles já urinam. Então, se você pegar o besouro na mão, vai soltar um líquido amarelado, é urina. Então, é isso. Agora, existem uns que são os percevejos. Existe um que ele é chamado vulgarmente de Maria Fedida, o Gonçalves. Este, ele tem mesmo um feromônio, um cheiro ruim. Agora, você pega um animal, ele urina, ele tem medo, né? Então, ele faz isso. Então, por isso que pode ficar sua mão fedida. Mas, assim, pode pegar o besouro. Se você não apertá-lo, eu tenho uma sobrinha que ela adora pegar bichinho. Mas se você pegar o besouro com a mão abertinha e vai no ecossistema dele, ele vai voar, ele não vai urinar. A não ser que se aperte, ele se sentir coagido, ele urina. Vamos continuar, que a Pro quer terminar bioma hoje. Professora, eu ia falar uma coisa. Se eu casasse com uma pessoa que tem medo de barata e aparecesse uma barata na nossa casa, você acha que eu ia matar? Não, a gente ia vender a casa. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, enfrenta esse medo. A Pro tentou, não conseguiu ainda, mas enfrenta. Ó, Pro, se acontecesse com uma aranha, a minha casa estaria vendida, estaria morando lá nos Estados Unidos já, entendeu? Então, eu já não tenho medo assim, sabia? Ó, gente, é o seguinte, observem aí, ó, a Fran tá pedindo para trocar o nome para ela poder aceitar. Tem um nome aí, ó, não vai poder voltar para aula. Então, é a Axocatano, por favor. Não, Carla, a pessoa não ouve.
Tá na sala de É o espera. Francisco. É o Francisco, ele. Quem Eu tá sei, na sala tá de espera assim. não ouve. Quem Eu falou pensei que que é ele o ouvia, Francisco? Fran, porque senão vai... Eu, Ana Beatriz. Ele avisou Ele isso? tava no grupo. Tava Olha, no grupo ontem, ele foi com esse nome. Ah, tá. Então eu vou colocar e vou renomear. Obrigada. Tá bom. Ah, então Nada. tá bom. Obrigada, pessoal. Então vamos lá, gente. Continuando. Olha lá, a Mata Atlântica. Pessoal, a Mata Atlântica, ela é uma continuação da nossa floresta tropical. Então, tudo que a Pro falou para vocês, das características da Amazônia, acontecem também na Mata Atlântica. Eu estou esquecendo de falar algo muito importante para vocês. Pessoal, infelizmente, a maioria dos nossos biomas estão destruídos. A Amazônia, ela está destruída. Vocês sabem que na Amazônia tem um campo, um local próprio para ser desmatado. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que nós precisamos da matéria-prima. Só que esta região que ela está propícia ao desmatamento, tem que existir nela o reflorestamento também. Então, por exemplo, existem empresas que têm lá um pedaço da Amazônia para poder desmatar. Só que quando ela desmata e ela tira, por exemplo, o buriti, ela tem que plantar o quê? Buriti. Ela tem que plantar árvores que ela desmatou. E essas árvores que ela desmatou, só é permitido desmatar aquelas que crescem rápido. Eu não vou poder tirar uma planta milenar, uma planta que demorou 100 anos para atingir aquele ápice. Não, são plantas que nascem e crescem rápido. Isso vocês vão ver melhor no 7º ano. Mas o que acontece, gente? A maioria das vezes que se desmata a Amazônia, se desmata de forma ilegal. Infelizmente, existe o suborno dos fiscais. E as pessoas desmatam mesmo e acabam destruindo a Amazônia, a Mata Atlântica. E aí, o que está acontecendo? Eles estão repondo essa plantação com eucalipto, porque o eucalipto cresce rápido. Só que está mudando a característica do bioma, isso é péssimo. Está mudando a fisionomia do bioma. Então, nós temos na Mata Atlântica grande quantidade de eucalipto, e não é o tipo de bioma da Mata Atlântica. Então, daqui a um tempo, se não houver um cuidado com esse bioma, não vai mais existir as características do bioma Mata Atlântica. Eu vou para a Amazônia, eucalipto. Eu vou para a Mata Atlântica, eucalipto. Por quê? Porque é fácil de plantar, é fácil de crescer e é o que está acontecendo. Então, infelizmente, gente, tem acontecido muitas mudanças no bioma por causa dessa devastação, dessa destruição. Aí começa a acontecer desequilíbrio ecológico, aí começa a acontecer vários fatores que prejudicam, queimadas. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu acho que não, porque vocês são novinhos. Em 2019, teve uma queimada tão séria na Amazônia, que levantou um fumaceiro preto, que chegou até aqui, gente. Vocês lembram? Eu lembro. Se eu não me engano, foi tão forte que escureceu, né? Aham, à tarde, assim, ficou tudo escuro, tudo. Era mais ou menos, a Pro lembra, porque assim, marcou muito. Era mais ou menos umas 3 horas da tarde, mas era inverno. Então, o inverno é normal começar a escurecer antes, mas, gente, escureceu, era 3 horas da tarde, escureceu, vocês devem lembrar. Aí, o que aconteceu? Só que assim, eu sou desligada, 3 horas da tarde escureceu, eu falei, nossa, hoje vai chover. Mas deu aquela escurecida muito, né? Depois eu vi no jornal que foi por causa das massas de ar que estavam se deslocando em cima da Amazônia e ela arrastou toda aquela fuligem para algumas regiões. Isso é muito raro acontecer. E isso acabou escurecendo algumas regiões. Olha quanto monóxido de carbono, gente, foi liberado na Amazônia. Olha, para essas queimadas chegarem até refletir aqui, imagina como foi essa queimada na Amazônia. Né? E assim, infelizmente, ainda teve mais liberações. Em 2019, nós tivemos aquele problema, não vou falar de política, mas só para vocês lembrarem, do governo liberar mais áreas para desmatar. Áreas para poder desmatar. E desmatando, eles queimam para facilitar. E aí aconteceu vários problemas, desequilíbrios ecológicos em 2019. Certo? Tudo bem? Então, só para vocês lembrarem que isso está na Amazônia, nem afeta aqui. Afeta, gente. Afeta, sim. Estes animais vão procurar outras áreas. Procurando outras áreas, eles vão para áreas urbanas. E aí começa todo esse desequilíbrio ecológico e a morte dos animais, certo? Juliana, você levantou a mão, é isso? Não vi aqui. Não? Tudo bem, gente? Até aqui? Sim.
Então, não tem, Ana Lídia, árvore característica, não tem. São árvores de grande porte, porque eles falam grande biodiversidade, não tem. Tem todos os tipos de árvores lá, tá bom? Então, não tem. Do cerrado tem, que nós vamos falar agora, ó. O nosso cerrado é um tipo de savana. Por que isso? Por causa da temperatura. Aqui a temperatura do nosso cerrado é uma temperatura amena, né? Porque nós estamos nos trópicos. Então, assim, depende do local, ele é quente. O nosso cerrado é quente. E tem pouca umidade. Então, o que acontece? Olha que interessante. As árvores nossas aqui do nosso cerrado, elas são de médio porte, elas são retorcidas. É uma característica do nosso cerrado. Por que essas árvores, elas são retorcidas? Para resistir, como elas perdem muita água, gente, para elas não morrerem, como elas não têm como acumular água, para elas não morrerem, elas são retorcidas. É como se elas tivessem uma adaptação a resistir essa falta de água. E outra coisa, as folhas no cerrado, as folhas são bem pequenininhas, mas elas são densas, elas são espessas. Por quê? Para tentar acumular água. E, além de tudo, os cílios presentes, se você pegar nas folhas da plantação do cerrado, elas são fechadinhas. Para quê? Para não perder água para o ambiente, porque é na folha que acontece a transpiração do vegetal. Então, não pode transpirar. Se a folha começar a transpirar, eles vão perder o resto da água. Então, as folhas, elas são pequenas e elas são espessas, como se fosse uma proteção maior para não perder água para o ambiente. Então, aí, Ana Lídia, eu posso dizer que tem características de flora em alguns tipos de bioma, como o cerrado e como a caatinga. A caatinga, ela é as folhas que armazenam água. Cerrado é essa vegetação de pequeno porte, bastante gramíneas, e essa vegetação de pequeno porte, que são as plantas retorcidas também. Se você olhar o cerrado, eu acho que eu até separei uma imagem de cerrado aqui para vocês, só um minutinho. Olha lá, gente, olha as plantas retorcidas, ó. Então, nós temos gramíneas, ó, elas são assim, elas são retorcidas. E pode reparar que as folhas são pequenas, né? As folhas são pequenas para evitar a transpiração. Não dá para perceber que elas são mais densas, mas e temos também as de pequeno porte. Mas o nosso cerrado é uma temperatura agradável, certo? Esse é o nosso cerrado. Eu peguei uma imagem aqui que eu achei bem interessante para vocês observarem. Aqui, ó, na Amazônia, só para vocês verem, a evaporação, dá para observar a evaporação, gente, porque o ciclo hidrológico ele é tão denso, ele acontece de uma forma tão intensa, que mesmo você presente na Amazônia, você percebe a evaporação da água, né? Você sente, diz que você sente a umidade presente neste bioma, né? Por quê? Porque o tempo todo está evaporando. O tempo todo está evaporando e todos os dias chove. Certo? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a algum bioma? Deixe-me ver aqui. Opa, entrei errado. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao bioma? Opa. Não? Tá tranquilo? Então, agora, pessoal, nós vamos aproveitar estes minutos. Eu já vou colocar no chat a lição, porque pelo menos já fica registrado. E nós vamos começar a correção, que nós encerramos o grupo. Então, aqui, ó, eu vou colocar no chat, só um minutinho. Eu vou colocar a nossa lição. São os exercícios das páginas 184 e 185, certo? Porque uma página é só texto, então dá para vocês fazerem a página 184 e 185. Então eu peço que vocês já anotem para poder fazer a lição, certo? Agora, deixa eu ver. Por favor, peguem a página 170 do capítulo 4, que nós vamos começar a correção. Página 170 do capítulo 4. 170 mesmo. Vamos voltar lá. Todos anotaram a tarefa, né? Agora vamos voltar aqui, página 170.
Lá do capítulo, nós já fizemos a correção até a 169. Não, eu já vou anotar. Eu tô procurando onde para eu anotar. Tá. 170. Vamos lá, gente? 170? Isso é Todos encontraram? sim. Então, olha lá. Segundo a teoria da deriva continental, os continentes estiveram unidos, formando um bloco único, denominado Pangeia. Ao longo de milhões de anos, o movimento das placas tectônicas afastou os continentes, levando-os às posições que conhecemos atualmente. Os litorais de dois continentes têm um encaixe perfeito, a gente já viu isso, né? O que consiste em um argumento favorável a essa teoria. Assinale a opção que indica quais são esses continentes. Quais são, gente? Quais são os continentes que têm esse agrupamento perfeito? Eu marquei a B. Sul e África. Aqui, C, América do Sul e África. Muito bem. América do Sul e África. Como é só marcar, eu vou tirar rapidinho, tá? Ô, Pro, e na Pangeia nem tinha América do Norte ainda. E se tivesse, era um pedacinho muito pequenininho. Isso mesmo. Ô, Bruno, aproveita que você está aí, leia, por favor, o enunciado da... Ficou como A1? É que ele estava copiando. Ficou C. América do Sul e África? Isso. Aqui. Vai, Bruno, pode começar. A representação do supercontinente do Sul. Em 1912, a ideia do movimento dos continentes foi considerada uma teoria científica designada deriva dos continentes e publicada em 2 artigos pelo meteorologista alemão Alfred Lothar Wegener. Ele argumentou que há cerca de 200 milhões de anos ainda, na era paleozoica, havia um supercontinente do Sul denominado Pode falar, Bruno. Pantalassá, B. Gondwana, C. Laurásia, D. Pangeia e Litosfera. Qual que é, gente? Essa é a D de Davi. Não, é Gondwana. Ele está falando, gente, do início. Do Sul, professor. Isso, tá bom? É Gondwana. Letra B, por favor. Uma coisa que eu lembrei aqui, fazendo esse exercício, ano passado, eu estava estudando ciências e tinha uma coisa que eu tinha que fazer. Simulava que a Gondwana era, tipo, a minha mãe e eu era a Laurásia. E eu tinha que escrever, tipo, uma carta para a Laurásia. Eu lembro disso até hoje, porque tipo, foi muito legal fazer. Como marca essas coisas? Por quê? Porque eram os 2 continentes existentes, né? Legal, interessante, muito interessante. Bom, vamos lá. Vou apagar, que vocês já anotaram a B. Nós vamos para a página... Opa, apareceu um negócio que não deu para apagar. Só um minuto. Agora apagou. Nós vamos agora para a página 108. Que página aqui? 171, né, gente? 171. Exato. Então, quem vai ler a 171 e vai responder vai ser... Ô, Enzo, você fez? Enzo Souto? Não? Isaac, você fez? Henrique, você fez? Henrique Fernandes? Juliano, você fez? Não. E o povo que não tá fazendo lição, né? O Ana Lídia, você fez? Eu não consegui anotar a tempo, desculpa. Tudo bem. Ana Lídia, você fez? Fiz. Você pode ler o enunciado para por favor, e responder? Em várias localidades da Terra foram encontrados fósseis de diversas espécies. Eles auxiliam nas pesquisas sobre a dinâmica natural do planeta na atualidade. Em comparação com sua dinâmica natural em épocas passadas, explique como a descoberta de fósseis contribuiu para a elaboração da teoria da deriva continental. Contribuiu porque assim eles comprovaram que quando os continentes se separaram, os seres vivos ficaram um em cada continente.
Isso, mas assim, como que a descoberta dos fósseis contribuiu para a elaboração da teoria? Isso mesmo, mas vamos falar assim, perceberam que existiam fósseis semelhantes em continentes diferentes, existindo apenas algumas adaptações, algumas mudanças que eram necessárias para se adaptarem àquele ambiente, àquele ecossistema, certo? Então, eles perceberam o seguinte, que existiam fósseis semelhantes em continentes diferentes. Se existiam fósseis semelhantes em continentes diferentes, quer dizer que eles já estiveram juntos. E eles só modificaram alguns fatores, alguns órgãos, para se adaptarem àquele ecossistema, certo? Tudo bem? Então, anotem a 3, por favor. Pessoal, olha aqui, Isabelle Visoni e Gustavo Alves, por favor, converse com a Francine no chat. Isabelle Visoni e Gustavo Alves, converse com a Fran no chat, por favor. Ao invés de colocar, olha, existem apenas algumas mudanças que eram necessárias para se adaptarem àquele sistema. Ixi, eu não entendi nada que você falou. Fala de novo. Não, só queria saber se ao invés de colocar, existindo apenas algumas mudanças que eram necessárias para se adaptarem àquele ecossistema, acho que colocar existe apenas mudanças de adaptação. Isso, gente, é o seu jeitinho também, né? Eu coloquei a minha resposta, mas vocês sabem que não precisa ser idêntica. Pode sim, pode sim. Fran, nada, eu tô doida, gente. Tudo bem, Ana. Isabelle Visoni, você me ouviu? Só fala assim. Você me ouviu, Isabelle? Gustavo Alves, você me ouviu? A Isabelle já está falando comigo. Obrigada, cara. Nada, Gustavo Alves. Pessoal, então nós só vamos conseguir corrigir até este. Então, vou marcar aqui, nós corrigimos até o exercício 3. Ok, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Então, anotaram a tarefa, né? Amanhã nós vamos continuar a correção e nós vamos fazer também a correção dos exercícios complementares. Aquele, então, já deixa disponível. Sabe aqueles exercícios que vocês fizeram, que aproveitou por e-mail? Por e-mail nada, pelo portal? Nós vamos fazer a correção. A gente vai corrigir também e vai fazer no site? Isso, aquele que nós fizemos, isso, aquele que vocês... Nós vamos corrigir amanhã. Tá bom? Pessoal, beijinhos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula, gente. Tchau, até a próxima aula. Tchau.